Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. E eu, como sempre, estou aqui com ele, Gabriel Divan. Gabriel Divan, o episódio de hoje tá bom pra caralho! Olha, o episódio de hoje está fenomenal. A gente espera há um bom tempo para juntar essa... A gente espera para matar a saudade de uma criaturinha aí, né? Que tá aí. Uhum. E aí, no meio do caminho, pintou também a ideia de fazer essa dupla aí. Bom, e vocês já leram, vocês já viram, se conhecem eles, já sabem qual é a relação e por que queremos eles juntos, mas se não conhecem, aí espere alguns instantes aqui que começa um vira-casacas especialíssimo. Muito bem, Gabriel Divan. Então, olha, vamos ser rápidos, rasteiros. Nós temos duas coisas para fazer antes de começar. A primeira delas é mandar os nossos salves. O que tu tem de salve aí, Gabriel Divan? Olha, eu tenho a impressão de que eu vou mandar um salve aqui para uma pessoa que vai se interessar muito pelo episódio, pelo seu tema, pelas suas questões ali. É a nossa queridíssima amiga Beatriz Falcão. A gente estava conversando, quer dizer, fazendo fofoca, né, esses dias, pelo WhatsApp, porque tu sabe, né, que eu e a Beatriz, as nossas conversas é meio Lulu Santos, né, a gente não deseja mal a quase ninguém, né. E a gente estava conversando e eu disse para ela, olha, não deveria, mas eu vou te adiantar aqui qual é o tema, quem é que vai vir aí, e eu vou adiantar, inclusive, que vou te mandar um beijo e um abraço. Então, eu estou mandando um beijo e abraço para ela. Eu vou até deixar uma nota triste aí, ela anda sem tempo para gravar o Patada de Pantufa, né? Mas isso não é desculpa, acha tempo aí, porque a gente quer, né? E, Excelente. meu querido Felipe, mandei na semana passada um salve para Andressa. Ela agradeceu, bastante emocionada, disse, adorei ouvir, eu ouço muito vocês, e aí apareceu meu nome e tal. Agora eu vou mandar um pro Conge, né? Que é meu querido amigo Diego Azevedo, que inclusive disse que há muito tempo queria ouvir, e a gente não falou só disso, mas a gente falou disso também, porque a nossa convidada é um expoente, né, nesse assunto, sobre a questão do autismo. O Diego Andrés, que tem 2 filhos lindos, né, o Gui e o Rafa, e o Rafa é autista, o Rafa ele tem toda uma série de carinhos e cuidados especiais ali, e eu vou dizer mais, Felipe, essa questão que a gente fala aí no programa sobre educação e inclusão, sem nenhuma demagogia, durante muito tempo essas pessoas foram impedidas de estarem estudando e convivendo normalmente, e durante muito tempo nós fomos impedidos de aprender com as diferenças. E eu tenho certeza que eles e todo mundo que convive com o Rafinha aprende muito. Perfeito, Gabriel Divan. Muito bom. Assina embaixo. Olha, muito bom mesmo. Eu vou mandar aqui, eu tenho 4 salves, Gabriel. Olha aí. Eu tenho um salve para Lídia Marina, que ela disse, olha, atualizei o meu apoio ao Vira Casacas em celebração ao aniversário do Não Golpe. Olha que bacana, hein? Boa! Mandando um salve aqui pra Rosana e pro maridão dela, o Fabrício. Eles são nossos ouvintes bem antigos, Gabriel, e são muito queridos aqui. Pediu um salve, leva salve. Quem pede salve, ganha salve. Salve! Selva? Não. E aqui o Henrique. O Henrique é São Paulino, Gabriel Divan. Algum comentário sobre São Paulinos? Ele vai no Morumbis? Morumbis, exatamente, né? Então, mandando um salve pra ele e para suas caninas, a Sol e a Duda. Olha ali que bacana. Como é que ficou essa galera toda agora que o técnico Dorival foi pra seleção? Eu não sei agora, eu tava pensando no Sebastião Lazzaroni, eu acho que era um bom nome pro São Paulo. Lazzaroni, não. O cara tem azar até no nome. E agora, recentemente, Marco Lima pediu um salve através do Spotify lá nos comentáriozinhos. Salve pro Marco, então, aqui ele disse que não tem um amigo pra compartilhar o Vira Casacas e pra pedir salve pro amigo, tá pedindo pra ele mesmo. Então, salve pro Marco. Pô, Marco, mas vamos trabalhar isso daí, cara. Chega nas pessoas, né, conversando sobre os temas atuais, né, e daqui a pouco vai inserindo as coisas que você aprende aqui no Vira Casacas. É sucesso, isso é sucesso garantido. É sucesso, cara. Então, agora fazendo o nosso jabazinho, Gabriel Divan, né, lembrando o pessoal ali, dá pra comentar no Spotify, mas se tu ouvir pelo Orelo pinga um trocinho aqui pra nós. Então, se puder fazer essa mão, você pode apoiar a gente através do Orelo, você pode apoiar a gente através do Apoia-se, apoia.se/viracasacas. A partir de R$5 ali, você paga um cafezinho pra gente. R$10, você paga um café pra cada um, Gabriel Divan. E daí a categoria Vira-Casacas, né, cara? Aí você se diz, eu sou um Vira-Casacas. Olha só.
Eu vou aproveitar para fazer um aviso aqui, até para esclarecer uma coisa, que a gente estava conversando com os nossos amigos do Midcast ali, esses dias no Twitter, abraço para a galera. Apoie também o Midcast, assim como outras mídias e produções independentes aí. Se for a gente fica mais feliz ainda, se for os colegas aí, a gente também fica feliz. Ó, o Orelo, ele tem uma plataforma de apoio dentro dele, você pode estar logado no Orelo e apoiar por lá, e para podcasts que estão cadastrados, vai pingar se você escutar por lá. Então é uma grande opção, mas lembrando que tá cheio de podcast que tá lá, Felipe, mas não estão cadastrados. Então, o pessoal acha, por exemplo, assim, eu vou ouvir pelo Orelo, que daí eles pagam todo mundo. Calma, não é assim. No caso nosso, sim, está lá. Se você ouvir pelo Vira Casacas, né, dá um brilhozinho aqui para nós. Então, dá para apoiar pelo Orelo, dá para escutar no Orelo, que aí nos ajuda, e dá para apoiar no Apoia-se, que aí você vai lá, né, e deixa ou o cafezinho, ou 2 cafés, ou se você quiser deixar uma verba magnífica de R$10.000 mensais, né? Agora que tem também YouTube, agora que tem também Fabrício Ponti no YouTube, tudo mais, vale a pena. 10 milzinho aí, hein? Que tal? E agradecendo já quem já nos apoia, né? Olha só, todas essas coisas novas que estão acontecendo estão indo pro YouTube com os episódios. Tem Fabrício Pontinho aparecendo em vídeo agora falando sobre eleições dos Estados Unidos lá. Tudo isso aqui é por causa do pessoal do Apoia-se, é por causa do pessoal que contribui lá no Orelo. Então, assim, muito obrigado, né? Então, volta e meia até a gente larga uma coisinha lá, larga um teaser, larga um textinho, larga um complemento de episódio, enfim, a gente tá tentando fazer ao máximo. Rola nossos sorteios, Gabriel Divan, lá para quem, né, contribui com a gente. Então, assim, obrigado, galera, porque essas coisas só são possíveis graças a vocês. Maravilha! É exatamente isso. Eu não tenho nada a acrescentar, senão de que estou louco para começar a conversa, que já aconteceu, porque aqui passado e futuro se mesclam de uma maneira muito estranha. Então, a gente vai agora começar o episódio, chamar nossos convidados, mas a gente já garante que ficou animal. Vamos pro episódio. Dale. Gabriel Divan! Aqui, sempre aqui. Um dia eu vou dizer assim, não estou aqui. I'm not there, como no filme. Não, você vai estar sempre, Gabriel Divan. É tipo aquele bagulho do jogo do copo, assim, tem alguém aí? Não. Ah, que horror. É uma contradição, né, em termos, né? Mas enfim. E Gabriel Divan, nós como sempre estamos muito bem acompanhados. Aliás, né, nós estamos começando 2024 a toda, né? Muita velocidade, muito conteúdo e com certeza trazendo sempre gente que nosso público aí gosta de ouvir, Gabriel Divan. Posso fazer já uma apresentação? Posso chamar aqui para dentro do estúdio? Olha, antes da apresentação eu só queria falar uma coisinha sobre cada pessoa que está conosco hoje. A primeira é que ele, o nosso convidado de hoje, é um grande fazido, né? Porque a gente convida a todo momento e ele diz que nunca pode, não dá, está em reunião em Londres, Paris, Nova York, Bruxelas, enfim, né? E voltou para a nossa alegria. E ela, Felipe Abal, é daquele tipo de pessoa que a gente costuma dizer que gostaria de ter o título de eleitor em outro lugar para poder votar. Mas deixa pra lá, a gente vai falar com eles logo. Chama aí. Muito bem, então, já agradecendo pela presença, pela disponibilidade, nós estamos aqui com o retorno, né? Já é da casa, Samir Salim Júnior e Andréa Werner, deputada estadual por São Paulo. Pessoal, muito obrigado por terem topado o nosso convite. Bem-vindos ao Vira Casacas. E vou pedir, né, por acaso, se alguém não conhece vocês, para dar aquela apresentada assim, né? De onde é que são, o que fazem e tal, para a gente já começar o nosso papo. Bom, eu vou falar antes porque a gente deixa a pessoa mais importante, a chefe, para depois. Eu sou Samir, dá para perceber acho pela voz, que eu não sou a Andréa, e eu sou o chefe de gabinete da Andréa, coordenei as campanhas dela em 2018 e 2020 para federal e para vereador aqui em São Paulo, e hoje eu coordeno o trabalho da equipe que dá suporte e permite que ela faça todo o trabalho dela. A minha apresentação agora é essa. Não tem mais aquele papo de não sou jornalista, trabalho com, dou consultoria em. E para conseguir participar e não ter trabalho, não ter reunião, eu arrastei a chefe para participar. Eu falei, vamos lá. Mas estou muito feliz de voltar depois de um tempo, depois de conseguir bater um pouco as agendas e voltar bem acompanhado. E é isso, eu trabalho hoje
100% do meu tempo com a Andreia. Oi, gente, eu sou a Andreia. Se eu for falar de onde vim, eu vou ficar meia hora, porém não falarei. Só vou falar que eu sou mineira, dá para identificar pelo sotaque, mas eu moro aqui em São Paulo há mais de 20 anos já. Casei aqui, tive um filho aqui, e basicamente foi por causa desse filho que eu vim parar onde eu parei, porque o Theo foi diagnosticado com autismo pouco antes dele fazer 2 anos, e isso meio que virou a minha vida de cabeça para baixo, né? Eu trabalhava em multinacional, trabalhava na área de marketing, parei de trabalhar para acompanhar ele nas terapias e mergulhei muito no assunto, porque não entendia nada disso. Acabei começando o que na época era um blog, que eu dei o nome de Lagarta Vira-Pupa, por causa de uma musiquinha que ele cantava, lá em 2012, época que tinha blog. Esse blog cresceu muito, que era a única coisa que tinha sobre autismo na época na internet, praticamente, então virou uma grande rede de apoio, acolhimento, informação. Eu virei uma figura pública, eu publiquei 2 livros a respeito, aí veio o convite para concorrer à eleição a primeira vez em 2018, concorri a deputada federal pelo PSOL, tive mais de 43 mil votos, fiquei de suplente, e fui eleita agora deputada estadual pelo PSB no último ano, com 88.820 votos, é isso, Samir? Acho que é isso. E também fui diagnosticada com autismo no último ano, então são muitas descobertas, é isso. Estou aqui no meu primeiro mandato de deputada estadual aqui na Lesp. Olha, é muito especial receber vocês dois nesse momento, porque, entre outras coisas, numa das participações do Samir, eu creio que foi a primeira até, né, Samir? Eu me lembro que ele falou assim, olha, às vezes eu quero desacreditar desse negócio aí todo, mas chega uma hora que o cara tem que botar as manguinhas de fora, tem que trabalhar, e eu voltei a trabalhar com política por causa de uma amiga, e eu trabalho com ela porque eu acredito na plataforma dela, mais do que gostar dela e tudo mais. Bom, a gente tá aí, né? Depois de 1 ano de mandato já com uma outra perspectiva, uma votação incrível na primeira vez, mas bateu na trave, né? Agora uma votação incrível também e, como disse André, Felipe, né? Nesse meio tempo, entre outras coisas, virou uma figura não só pública, como super pública, porque a gente acompanha muito o trabalho dela, a gente acompanha muitas coisas e, André, eu não menti e nem puxei o saco quando eu disse, tá? Tem pessoas que você gostaria que elas estivessem no seu cardápio eleitoral, na sua região, na sua cidade, no seu estado, mas às vezes elas não estão. Então resta a gente ficar acompanhando e mandando esse apoio ainda aqui de longe. Eu agradeço muito. Inclusive, tem uma coisa engraçada que é, quando eu recebi o primeiro convite para concorrer à eleição, e eu sabia que o Samir já tinha trabalhado com essa área de política, de marketing político, eu fui perguntar para ele o que ele achava. Samir, eu recebi um convite para me candidatar a deputada federal por um partido que, inclusive, era um partido nada a ver, que não vem ao caso. E aí eu perguntei, o que você acha? Ele falou, corra para as colinas. Foi o que o Samir falou. Foi a primeira coisa que o Samir me falou. Quem diria que, né? Isso foi em 2018. Alguns anos depois, estamos aqui no gabinete e ele é meu chefe de gabinete, né? Então, acho que ele mudou de ideia, né, Samir? Tem dia que a gente senta às 8 da noite, 9 da noite, senta no gabinete, a luz está meio apagada, um olha para a cara do outro e fala, putz, o que a gente está fazendo da vida? Tipo, é isso mesmo? Dia de votação, dia mais pesado, a gente pensa muito assim, o que a gente está fazendo? E a resposta vem um pouco no que vocês têm percebido, assim, no resultado do trabalho. Quando a gente gravou aquele Vira depois da eleição de 18, que era muito o dia seguinte do caos, né? Que foi, perdemos a eleição. O que vai ser feito? E eu bati muito na tecla do o que vai ser feito é trabalhar. É estar no partido, é estar nos partidos, independente de qual partido você esteja, de esquerda, preferencialmente, né? Mas aonde a gente vai estar e como a gente vai lutar esses próximos anos para que a política institucional reflita os anseios e as necessidades da população. Eu vim de um âmbito de descrença em 18, que eu falei para a Andréia, para com isso, política para quê? Toca o seu site, vai trabalhar, vamos fazer outra coisa, faz uma ONG, sei lá que porra. Para virar parte da frente, literalmente, de estar ali no púlpito, discursando com outros deputados e a Andréia fazendo um papel de visibilidade do trabalho e das ações de todo o movimento de causa, é uma virada de página muito grande, mas ela foi gradual e ela passa principalmente pelas campanhas e por como a Andréia se posicionou durante o último governo. E como figura pública e como isso afetou a vida pessoal dela. Então as coisas meio que se misturam. E eu brinco que de descrente da política eu virei o cara que só posta sobre ela no Instagram, sabe? Que tal, Abal?
Não, é fantástico, né? Até porque, ouvindo vocês agora, assim, tem uma coisa que a gente bate muito aqui no Vira Casacas, que é especialmente de não se desmobilizar, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito acompanhando o trabalho de vocês nas redes, que é a questão de continuar sempre ouvindo, continuar sempre dando retorno para as pessoas, porque existe uma luta em várias frentes, né? Tanto de se propor coisas, o que é extremamente importante, e depois eu gostaria muito de ouvir vocês a respeito disso, né, da proposição de leis quanto à educação, de leis, de ações, né, em relação a resistir à questão de assédio, propaganda, tudo isso vindo de plano de saúde, e também de ouvir as pessoas. E isso eu acho que é uma questão que eu gostaria de escutar vocês agora. Como é que se faz essa questão de continuar ouvindo o eleitorado, de continuar ouvindo as pessoas que buscam essa ajuda que é tão importante, né? Que a gente sempre pensa, né? Aquele negócio meio tradicional da política. O político é o cara que vem de 4 em 4 anos pedindo voto e desaparece. E existe uma coisa extremamente relevante que é de continuar escutando essas pessoas, de continuar utilizando agora essa posição, né, de eleito para dar voz, para dar vez, para dar espaço para tudo isso. Bom, tem uma coisa muito importante que tem a ver com o que você está falando, que é como que eu me tornei uma figura pública, como que eu fiquei conhecida nesse meio. Não é só porque a minha página foi a primeira que surgiu na internet sobre autismo. É porque eu fui a primeira pessoa que começou a acolher essas mães, essas famílias. Então, quando as mães chegavam em casa e digitavam autismo no Google, a primeira coisa que aparecia era o lagarta vira-pupa. E aí eu comecei muito rapidamente a receber e-mails, mensagens, né? Assim que eu fiz a página no Facebook, depois eu fiz o Instagram, mensagens dessas mães em desespero, que não sabiam como acolher esses filhos, como socorrer. E aí tudo que eu ia aprendendo com os médicos, com as terapeutas, eu ia repassando. E era num nível que eu não conseguia, aquilo virou o meu trabalho não remunerado mesmo, né? Acolher, ouvir aquelas mães, e acolher aquelas mães, e ajudar com o que eu pudesse ajudar. Então eu lembro de, às vezes, fim de semana, eu passar o meu telefone pessoal para essas mães. Meu marido, às vezes, brigava comigo, falava, Déia, é almoço de domingo, larga o telefone, vem almoçar. E eu falava, olha, não tem condições, tem uma mãe aqui muito desesperada, tá com ideação suicida, eu tô tentando... Enfim, era nesse nível, assim. Tanto que, quando a gente montou o gabinete, a primeira coisa que eu falei é, a gente precisa de um time de acolhimento, porque eu não tenho como parar de fazer isso. Eu só não vou ter braço para continuar fazendo, porque é óbvio que eu já não estava tendo antes, na verdade, assim, nos últimos 2 anos a coisa ficou tão insana que eu transformei o Lagarta num instituto, justamente para poder trazer mais mulheres para me ajudarem com esse serviço de acolhimento e orientação, mas eu falei, a gente precisa ter um time de acolhimento, para que todas essas mães, essas mulheres que cheguem, porque 90% é mãe e mulher mesmo, que cheguem no inbox, que cheguem pelo e-mail pedindo orientação, para que a gente tenha quem acolha, para que a gente tenha quem oriente. Então, esse trabalho continua, tanto que a gente teve aí 7.777 atendimentos nesses 8 meses, 9 meses. De mandato, porque eu assumi dia 15 de março do ano passado, né? O que é muita coisa, o que mostra como que as pessoas, de fato, não só continuam vindo, como começaram a vir mais depois que a gente iniciou o mandato. Bom, e parte dessa preocupação com o atendimento fez com que a gente, logo depois que a Andréa ganhou a eleição, a gente fosse atrás do partido, dos outros deputados, para entender como é a montagem do gabinete. Então, quantos cargos, o que, como, quem que a gente pode chamar, não pode e tal, porque a principal coisa é, a gente precisa começar rodando. Porque a partir do dia da eleição, a Andréa ganhou, ela começou a receber pedido de ajuda no inbox. Sem equipe, sem gente, era ela. A partir do dia 1º de janeiro, em que foram empossados os federais, ela começou a receber pedido de ajuda e agenda como se tivesse equipe. E a gente só foi tomar posse dia 15 de março, que é deputados estaduais em São Paulo tomam posse dia 15 de março. E as pessoas não sabiam, definitivamente. Elas achavam que 1º de janeiro a gente já tinha o gabinete montado e trabalhando. E começamos a ser cobrados por isso. A Andréa começou a ser cobrada. Eu por tabela, mas virou uma questão de tipo, tá, vamos ver o que dá para fazer. E a principal questão era essa do acolhimento, que é como a gente mantém isso que foi o que trouxe a Andréa para esse assento, porque é isso, não tem território, não tem padrinho, não tem toda uma estrutura partidária que foi voltada para a eleição dela, que é o que acontece normalmente, então
Nós olhamos o Congresso, olhamos a Alesp, a gente sabe que tem estamentos, né? Tem as pessoas que sempre estavam aqui, sempre estiveram e sempre vão estar, mas ela veio por causa desse acolhimento e desse contato direto com as famílias como a dela. Então, como a gente faz para que isso continue? E a gente estruturou de um jeito em que todo mundo no gabinete tem função. Todo mundo é ou de um time de acolhimento, ou do administrativo, ou do jurídico, que a gente tem alguns advogados, ou do time de comunicação, que a gente entende que a comunicação também é parte do acolhimento. Então, pessoas chegam pelo inbox do Instagram, a gente criou um fluxo em que elas saem da comunicação e vão para essas mães que atendem essas pessoas. Então, desses 7.000 e poucos atendimentos, a gente conseguiu tirar muita informação. A principal delas é que 50% das demandas que chegam do gabinete são de saúde, principalmente questão de plano de saúde ou falta de assistência pelo SUS. Né? Aí cobre 100%. Mas aí a gente começa a entender. A atuação parlamentar vai ser voltada para quê? Então, a gente não é só pelo feeling ou pelo que a Andrea quer. Ela acorda quarta-feira e fala, vou fazer um projeto de lei XYZ. Não, isso passa a ser lastreado em dados, em informação. E aí isso vem da comunicação e do acolhimento. O acolhimento toda semana manda um e-mail para a Andrea, para mim, falando, olha, esta semana o que está pegando em cidade tal, assim, assim, assado, é isso. Apareceram 10 mães com a mesma reclamação, apareceram 100 pessoas com tal reclamação. E a gente começou a entender que o trabalho é meio que contínuo. A Andrea não deixa de ser uma figura pública, de acolhimento, mas ela passa a também ter um trabalho parlamentar. Então é como a gente mantém as duas frentes. Agora, só para terminar os dados, que eu gosto muito, 50% saúde, 21% das reclamações de educação, 9% sobre transporte e um lance que pega muito pra gente. 8% é pessoal. É a mãe ligando para contar a história de abandono. Da família, de um problema que ela tem, de um anseio que não passa por política pública, mas é meramente acolhimento. É ter alguém que ouça ela. E aí a gente, obviamente, encaminha para, olha, procura a faculdade que vai te dar uma psicóloga, procura a prefeitura, mas assim... E escuta, né? E escuta. O principal o nosso time para e escuta. O que a gente tem de problema hoje? Um gargalo. A procura está tão grande que a gente está tendo fila até no atendimento. A gente não está dando conta do volume de gente procurando. Porque é um nível de carência de política pública muito grande no tocante à questão da pessoa com deficiência. E aqui fica um parênteses. Tem outros deputados e deputadas que se elegeram falando desta pauta da pessoa com deficiência, ou especificamente falando de autismo, mas a gente já viu algumas vezes pessoas chegarem aqui no gabinete e falar: passei no gabinete do deputado fulano de tal ou da deputada fulana de tal, e ela falou para eu passar aqui, porque você é a deputada que entende disso. Então a gente... chorri, sabe o meme? Chorrindo. É isso. Mas vou fazer uma pergunta aqui para alguém que eventualmente está nos escutando, pode pensar assim, o Samir é amigo dele, isso aqui é a Ascom da deputada. Não tem nada a ver com isso, minha gente, tá? Vocês acreditam que vocês quiserem, mas não tem absolutamente nada a ver com isso, mas eu preciso perguntar, até porque eu acho que eu sei a resposta, mas a gente pode se surpreender, né? É comum um gabinete, né, de deputado estadual, né, fazer essa recepção e ter todo esse trabalho para atender pedidos e procurar fazer encaminhamentos dessa ordem, ou é uma coisa muito rara? Eu vou falar para a deputada não se comprometer. Mas assim... meu palpite estava certo. Porque, né, não é comum, o volume é muito grande, e tem uma questão de como, aí acho que a Andrea pode falar melhor do que eu. É porque ela é essa pessoa da seriedade com que a gente olha para esses atendimentos. Porque a gente atende as pessoas e, normalmente, a resposta que a gente tem para dar para elas não é satisfatória. Eu não posso fazer nada para te ajudar. Você precisa ir na defensoria. Você precisa... eu não tenho a faixa de renda que dá para usar a defensoria, então você precisa contratar um advogado. As pessoas ainda não entendem direito qual que é o papel de uma deputada. Na verdade, as pessoas não entendem o vereador, não entendem o senador, né? A gente precisa de uma questão da educação política urgente no nosso país, né? Isso é bem importante. Então, assim, muitas pessoas acham que o gabinete vai poder entrar com uma ação para elas, por exemplo. Aí a gente tem que explicar que isso não acontece. Às vezes a pessoa liga porque a matrícula do filho foi rejeitada na escola. Eles querem que a deputada que ela elegeu pegue o telefone, ligue lá e dê uma carteirada
diretora da escola. Né? Aí você imagina se eu tiver que pegar o telefone e ligar para 88.820 lugares para resolver 88.820 problemas individuais separados. Então, tem muitas coisas que as pessoas não vão receber a resposta que elas imaginavam simplesmente porque elas não entendem como que é o trabalho legislativo. E isso é, às vezes, frustrante para as pessoas e é frustrante para a gente também. Porque a gente percebe que as pessoas ficam chateadas, porque elas percebem que a gente não vai conseguir resolver o problema delas assim na hora, né? Que não é uma coisa assim imediata. Então isso é uma das partes chatas, né? Mas voltando, não é o padrão. E aí é muito engraçado, porque eu não vou entrar numa discussão que a gente pode ter e vai durar 68 horas sobre assistencialismo, coronelismo e como você consegue voto de cabresto ou voto por interesse, né? Que assim, algumas pessoas estão acostumadas a ser atendidas e incensadas, a ter favor concedido, isso acontece muito, mas tem uma fatia que para mim é maior, essa é uma fatia pequena, que normalmente envolve outros políticos, gente de cidade do interior, que prefeito vem pedir favor, o cacete, troca de favor, mas tem uma parcela da população que nunca teve contato com o legislativo, que vê no Instagram da Andréia o primeiro veio de contato com o agente público e que ouve, e que sempre teve nela uma pessoa que dialoga diretamente com as questões. E que presta contas, né? Porque é uma coisa que todo mundo fala que nunca viu ninguém fazer, alguém toda sexta-feira postar um resumo da semana falando tudo o que fez. É tanta gente, e é engraçado que não é para se gabar não, né, Samir? Mas vamos se gabar, já que a gente está falando aqui. Depois que a gente começou a postar esse resumo da semana, na sexta-feira, falando tudo o que a gente fez durante a semana, os ofícios que mandou, as visitas que fez, o tanto de deputado e deputada que começou a postar resumo da semana foi impressionante. Porque as pessoas começavam a comentar, nossa, é a primeira vez que eu vejo um deputado postar o que tem feito, isso é muito importante. Então, foi uma coisa que a gente viu que a gente meio que lançou moda na internet, né? Olha, tem um filme muito famoso aí, de alguns anos atrás, né, e com o perdão da expressão, quando alguém começa a fazer uma coisa muito fora do esperado, né, do marasmo esperado, né, o cara diz pro outro assim, você tá fudendo o batalhão. Mas enfim, mas enfim, se o Felipe me permite ainda fazer uma pergunta, porque... Claro, cara, vai lá. É que eu perguntei antes de passar de novo a palavra para ele, ele também tá louco para falar, antes de lidar com essa questão aí, que é incidental, mas vê que já gerou bastante informação interessante, a minha verdadeira pergunta, né, nesse momento para André, era baseado naquilo que o Samir fez de retrospectiva ali, porque o que não falta hoje em dia é pessoa que se diz outsider, né? O cara passou 28 anos dormindo em cadeira de Câmara dos Deputados e aí depois quer dizer que é de fora, né? André é uma pessoa de fora, né? Você é uma pessoa que não era da política, inclusive o primeiro convite para entrar nesse jogo aí foi um susto, foi uma coisa do tipo, eu não quero essa fria aí, né? Pois bem, e como é que foi o baque, assim, qual foi a coisa que inicialmente mais chocou? Porque, de fato, quem não tá nessa máquina aí para se locupletar para sempre, né? Eu tenho total certeza que não sabe como funciona o gabinete, para que lado fica uma coisa, mas qual foi uma das coisas mais chocantes? Porque, bom, ganhei, assumi, e além de ter que entender as liturgias, né, qual foi aquela coisa assim que chega assim, André, e diz, porra, mas o que é isso, cara? Eu não esperava isso, ou eu esperava que fosse outra coisa, ou rapaz do céu, né? Eu esperava um monte de coisa, na verdade, né? Eu tinha muitas expectativas, diz que o jeito mais fácil de você se decepcionar é você ter várias expectativas, e foi bem o caso, assim. Primeiro que a gente chegou com muito sangue no zóio mesmo, né? Porque a gente está lidando com uma população extremamente negligenciada, né? Por décadas. Então a gente tem muita coisa para fazer. Então a gente chegou querendo fazer muita coisa. A gente já chegou protocolando um monte de projeto de lei, mandando um monte de ofício, fazendo um monte de coisa. E aí a gente já começou a receber umas mensagens subliminares ou nem tanto, assim, do tipo, ei, vocês estão trabalhando demais. Esse ritmo de vocês está meio fora do ritmo da casa. Aqui não é assim, não. E eu falava assim, mas como assim? Como assim o ritmo não é assim? Né? A gente tem muita coisa para fazer. E aí a gente começou a receber mensagens de que não é assim. Aqui, se você tiver um projeto de lei aprovado por ano, você está bem, você está beleza. Como assim? A gente já protocolou mais de 30 projetos de lei, como que eu vou ficar feliz de aprovar um por ano?
né? Então já foi uma coisa que me deixou mais decepcionada. E outra coisa que eu acho muito difícil é que quando você tem a parceria do executivo, tudo fica mais fácil, né? Eu tô com problemas aqui enormes na inclusão escolar, e é uma das minhas bandeiras, até porque eu vejo que isso funcionou muito bem para o meu filho, e na escola pública, né? O meu filho é um autista de alto grau de suporte. Se eu tivesse um governador que está do meu lado, que tem secretários que estão do meu lado, seria muito mais fácil eu sentar, negociar certas coisas, provavelmente eu já sairia dali com o problema resolvido. Agora, como a gente não está no mesmo espectro político, como eu não sou da base do governo, tudo vira moeda de troca, e aí é muito difícil, eu não sei lidar com isso. Justamente porque eu sou legitimamente uma outsider. Eu não sei lidar com essa coisa de vota assim e a gente faz assim, eu não sei lidar com isso. Eu fico chocada, desculpa, pode me chamar de besta, mas eu fico chocada. Se eu receber uma mensagem literal, assim, vota assim e a gente resolve assim, eu fico chocada. Dá tanto de... Enfim, esse tipo de coisa, isso me choca ainda. Então, eu ainda estou me acostumando com isso, que para todo mundo é muito normal, mas que justamente porque eu sou uma outsider, e podem falar, a política é assim. Ok, eu acabei de chegar, eu estou tentando... Uma vez me falaram assim, porque eu fiquei muito triste, porque o governador, ele sancionou um projeto meu, mas ele vetou assim, 80% do meu projeto. E um monte de gente veio me falar, não, mas você tem que comemorar, porque sancionar é uma vitória política, sancionar é uma mensagem que ele está te passando, de que ele te deu uma vitória. E eu falava, gente, mas as coisas mais importantes do projeto ele vetou, eu não consigo ver como vitória. E aí uma pessoa me falou, não, mas política é assim, são pequenos passinhos. Você dá um passinho um dia, um passinho outro dia. Eu falei, não, mas a gente está lidando com uma população tão vilipendiada, tão sofrida, que está sendo tão afastada dos seus direitos há tantas décadas, que passinho não faz grandes diferenças. A gente precisa, de fato, de passos maiores, de passos mais largos, para que a gente consiga fazer diferença na vida dessas pessoas. Então, é esse tipo de coisa que me frustra, é não ver a coisa andando de fato, efetivamente. Eu não consigo ainda ficar feliz com passinho, sabe? E uma discussão, principalmente nesse caso, aí viram a frustração da Andréia, qualquer um viu a frustração da Andréia, e muitos assessores, muitas pessoas vieram me procurar e falaram, não, acalma ela. Eu vejo que ela está muito chateada, mas assim, entendam que uma sanção, por mais que com vários vetos, vira um outdoor nas cidades do interior, onde ela quer fazer base. Essa vitória, se ela for proclamada nas redes sociais, as pessoas vão ver que ela está ganhando. E eu, não... O principal questão desse projeto de lei, a gente pode até falar sobre ele depois, mas assim, tiraram o principal, tiraram a carne do prato, deixaram só a salada. E eu falei, essa frustração é porque a gente esperava resolver problemas com esse projeto, não só cantar uma vitória de que teve um projeto aprovado. Um projeto que não resolve problema não é uma vitória. Não, tem que parar de pensar como militante. Tem que pensar na eleição, na reeleição, na projeção que isso vai dar. Aí eu chego, conto isso pra Andréia, a gente senta aqui na sala, um olha pra cara do outro e sorri e chora ao mesmo tempo, que tá bom, vai fazer o quê? Amanhã a gente trabalha de novo e bota outro projeto, negocia, vai, tenta, mas... nem a gente sabe lidar com isso e nem eles sabem lidar com quem não é político tradicional. Eu percebo que fica todo mundo perdido dos dois lados, assim, é igual quando eu recebi um prefeito aqui que falou assim pra mim, quantos prefeitos fizeram campanha para você? Aí eu fiquei olhando para a cara dele sem entender. Falei, quantos prefeitos votaram em mim? Falei, moço, eu não faço ideia. Como assim, quantos prefeitos fizeram campanha para mim? Porque até então eu nem entendia esse negócio de que o deputado às vezes manda emenda para uma cidade e aí o prefeito vai fazer campanha para ele porque ele mandou emenda para lá. Eu fui eleita sem nenhum prefeito fazer campanha para mim. Eu fui eleita porque pessoas acreditaram no meu trabalho. Nenhuma prefeitura usou a máquina para me eleger, de forma alguma. Então, assim, eu sou muito... De fato, eu sou uma outsider, é isso. Eles não me entendem, eu não entendo eles, às vezes, né? E acho que, assim, olhando a frustração principal é com essa história do ritmo. De, a gente podia estar aprovando trocentos projetos, tem muita coisa que está andando... E por uma questão de gestão até do executivo com a casa e de andamento político da coisa, o padrão é um projeto de lei por ano, por deputado. Se der tudo certo. Se der tudo certo, e se o executivo gostar do projeto, e se a gente... Então tem um alinhamento de ritmo que assim...
E outra, os projetos de lei que saem daqui do gabinete, antes rola um estudo muito grande, assim. A Andrea podia ter proposto 200 projetos, que é assim, instituição do dia do podcaster. Vamos fazer? Inclusive deve ter. Vamos! Criação do dia do podcaster de esquerda e gaúcho. Para celebrar nossos colegas. Vamos sim, senhor! Mas e aí, esse projeto vai resolver o quê? Ou até um projeto até maior. Então vamos fazer um projeto sobre inclusão escolar. Normalmente a gente ouve, faz audiência pública, vê estudo de viabilidade, senta, conversa. Aliás, às vezes uma associação é brigada com a outra, e uma fala uma coisa, a outra fala outra coisa, a gente fica até perdido no meio do caminho, é bem difícil. Tenta alinhar, tenta fazer. Então, a ideia de sair propondo o projeto também, obviamente, não faz bem, mas os projetos são complexos. E tem uma questão, fazer um projeto que onera o poder público já gera um veto automático, praticamente, do executivo. Por quê? Porque se você é da base, você até consegue uma verba para viabilizar as coisas. Mas não sendo diretamente da base, sendo independente, você não tem muito chão para negociação. Tem nenhum. Exato, não tem quase nenhum. Mas a ideia é sempre a gente fazer projetos que resolvam problemas e que sejam bem pensados. Isso daí já é um puta problema. E aí o ritmo é menor, você tem que ir negociando nas comissões, e é muito lento para quem percebe, de um lado, a urgência da população, e do outro você fala, putz, o ideal é não fazer nada, é parar e só tocar o dia, é muito, muito ruim. Gente, é muito interessante isso que vocês falam de todo o estudo, de toda a questão que envolve também propor projetos, mas eu queria continuar nessa senda, porque há uns dias atrás teve um tweet da Andrea em que eu achei bem interessante assim, a forma como ele foi feito, que ela coloca assim, eu acho que era um caso que apareceu na Globo de recusa de matrícula de alunos autistas e tal, e a Andrea disse, olha, existe uma lei aqui em São Paulo, fui eu que fiz, e inclusive fica a dica, né, para que outros estados também tenham. O que vocês poderiam nos dizer, assim, a respeito dessas ações propositivas, então, que foram feitas, especialmente nessa questão do autismo, da deficiência, etc., que tem tantos lugares carentes, e eu imagino que muita gente, inclusive, procure ajuda por desconhecimento disso aí existir, né, e que seria importante de existir em outros lugares. Inclusive, essa lei aí, a matéria que apareceu no Jornal Nacional, a pesquisa que a pessoa fez, a pessoa não descobriu que tinha a minha lei, né? Ela falou que já tinha tido uma resolução, acho que no Amazonas e não sei mais em outro lugar, falando que era proibido você colocar um limite de alunos com deficiência por sala, mas não falou que tinha uma lei aprovada no estado de São Paulo, que é justamente a minha lei, que o governador sancionou, mas que vetou 80%, mas que ficou uma coisa útil, que é essa, que você não pode colocar limite de aluno autista ou com outra deficiência por sala de aula. Por quê? Porque isso é uma desculpa recorrente que é dada, principalmente em escolas particulares, para recusar a matrícula de aluno com deficiência. Já tem um autista, já tem, então a gente não pode para a gente poder manter a qualidade da inclusão. E a gente sabe que isso é mentira. Isso é a desculpa que eles dão para recusar a matrícula na cara dura mesmo. E tanto é mentira e é problema que a gente tem visto associações de escolas particulares se mobilizarem depois que a lei foi aprovada aqui. Já vieram procurar deputados aqui que vieram falar comigo. Olha, mas foi até engraçado esse dia. O deputado veio falar comigo que uma associação procurou ele e falou, olha, André, não sei se você sabe, tem autistas que são graves, que gritam. E eu pensando, gente, eu tenho um filho autista, né, de alto nível de suporte, mas enfim. E é isso, tem associações se manifestando contra isso. Eu não tenho problema nenhum que outros deputados de outros estados copiem, façam igual. Inclusive, teve uma vez que eu tive em um evento com um outro deputado que é de outro partido e tudo, e eu falei com ele, pode copiar, eu não tenho problema, copia as minhas leis, leva para o federal. Entra em contato com o time. O que você achar que é interessante. Porque eu não tenho problema com isso. Se for aprovado lá mais rápido do que aqui, melhor ainda, porque aí fica valendo no Brasil inteiro, não vai ficar valendo só aqui em São Paulo. Né? Assim, o meu objetivo maior é resolver problemas para as pessoas, não é o meu nome ficar aparecendo. É isso, a gente quer resolver problemas o mais rápido possível. E tem essa questão a gente pensa muito na questão do alinhamento político e a gente olha para a pauta, e foi uma pauta, a gente reclama muito disso, de que
nos últimos anos, a pauta foi sequestrada pela direita, a gente brinca, né? Que os deputados que mais falam sobre pessoas com deficiência, no Congresso principalmente, eram deputados da direita. E a gente fala, se eles copiassem, se os deputados estaduais de outros partidos, de quem for, olhassem para o time, ligassem para a gente e falassem assim, quero copiar, quero fazer, pega e faz. A gente só precisa que isso seja resolvido. Esperamos muito que as pessoas do campo progressista e da esquerda, de fato, tenham um olhar atento para a questão da pessoa com deficiência, mas a gente percebe que é uma causa que afeta absolutamente toda a população, de todas as classes sociais, é um negócio que não tem faixa de renda, não tem barreira geográfica, não tem questão etária, todo mundo é afetado em algum momento por essas questões, e a gente tem visto que tem muito trabalho assistencialista sendo feito e muita propaganda, mas pouca coisa sendo feita de maneira efetiva. Então, qualquer iniciativa de aproximação, a gente fala, a gente vai junto e tenta construir. E o time está super à disposição. A gente tem um time que está o tempo inteiro fazendo atendimento, inclusive atendimento não só à população, mas a organizações, associações, prefeitos, vereadores, deputados, gente de outros partidos, do nosso partido, de partido de direita, de esquerda, que vem fazer pergunta. Nossos advogados recebem, doutor, vem cá, vocês conseguiram tal projeto de lei, fazer assim, assim, assado? Vocês acham que dá certo desse jeito, daquele, por onde, como? Quando a gente oficia Ministério Público, oficia prefeituras, sempre vem alguém tirar dúvida. Então, ser um gabinete especializado no tema faz com que a gente seja bastante procurado. E a ideia é disseminar isso, fazer com que seja mais amplo. Perfeito, Gabriel Divan. Olha, eu já ia até fazer para o Samir uma pergunta, né, e para o André, obviamente, nesse contexto, nessa linha, porque eu fiquei pensando aqui, existe possibilidade de formação de uma bancada, literalmente falando, porque, gente, é muito deputado em assembleias e é muito deputado na Câmara, né, no Parlamento Federal. É claro que uma pessoa não fala só de um assunto, mas uma pessoa ela é especializada ou ela tem um chão, né, mais firme num assunto, né? Então, quer dizer, eu não tenho problema em que uma pessoa, por exemplo, como o André, que tem esse conhecimento e essa vivência, se dedique mais, não só, mas mais em seus projetos de lei, a pensar causas como essa, porque é uma contribuição muito valiosa, né? É uma contribuição muito, muito forte. E aí a gente vê, por exemplo, assim, bancadas. Se costuma muito falar em nível federal, né? É boi, é bala, é bíblia. E essas pessoas, elas não têm pudor nenhum em defender e mostrar que literalmente são tropa de choque de um único interesse. Não são especialistas em um único assunto. São tropa de choque de um único interesse. Tem inclusive o Centrão, né? Não sei se vocês concordam, daria para chamar de bancada parlamentar, né? Porque os caras estão ali votando só o próprio aumento e mais emendas e mais regalias e tudo mais. Às vezes fica uma coisa muito complicada. Por que a gente não tem bancadas, né? Por que isso não se fortalece de uma maneira maior ou mais potente? Se é que é uma estratégia que vocês achariam relevante ou coisa parecida, porque sim, isso aí ultrapassa todo mundo, como disse o Samir, tá todo mundo afetado. Se não é direta ou imediata, é imediatamente, mas não um imediato longe, assim, um imediato que talvez não seja até evidente, mas sim, é porta ao lado, é logo em frente. Bom, quando eu fui eleita, a primeira coisa que eu percebi é que aqui na LESP não tinha uma comissão permanente dos direitos das pessoas com deficiência, e eu já comecei a me mobilizar para que fosse criada, e a gente conseguiu criar, e eu sou a presidente. O que tem acontecido nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, é que a causa do autismo, principalmente, ganhou muita visibilidade por vários motivos, porque o Marcos Mion tem um filho autista e ele é um cara muito público, então essa causa também ganhou muita visibilidade, porque em 2022 quem capitaneou aquela luta contra o rol taxativo dos planos de saúde foram principalmente mães de autistas. Então, assim, muitos políticos viram que é uma causa que chama atenção, que é um grande número de pessoas, até porque a última estatística nos Estados Unidos foi de que 1 em cada 36 crianças é autista, então que isso dá voto, vamos ser, né, pé no chão aqui. Então, isso tem atraído muitos olhares de políticos, né? Então, tanto que teve muita gente se elegendo falando disso, e tem surgido algumas comissões, subcomissões focadas em autismo. É interessante, porém eu vejo um problema surgindo disso. Autista é pessoa com deficiência, né? E o que eu tenho visto de problema
que às vezes acontece nessas subcomissões ou de iniciativas de parlamentares que se dizem representantes da causa, é que tem surgido muitos projetos de lei para beneficiar pessoas autistas, que quando você lê o projeto de lei, ali poderia caber pessoa com deficiência. Por exemplo, um projeto de lei que foi aprovado aqui na Alesp, que diz que o laudo da pessoa autista não vai ter prazo de validade, afinal de contas, autismo não tem cura. Mas por que o laudo da pessoa autista? E a pessoa que não tem o braço? O braço dela vai crescer de novo? A pessoa que tem síndrome de Down vai deixar de ter síndrome de Down? A pessoa que é tetraplégica, ela vai deixar de ser tetraplégica? Enfim, são vários exemplos. Então, a gente vê surgir dessas comissões, subcomissões e até de parlamentares que se dizem representantes da causa, muitos projetos de lei que poderiam estar beneficiando todas as pessoas com deficiências permanentes, e na hora que você vê, está beneficiando só autista, e isso acaba criando um ranço no resto da comunidade de pessoas com deficiência, de que os autistas só querem coisas separadas para eles. Então, isso é um efeito colateral que tem surgido nos últimos tempos por causa dessa visibilidade da causa do autismo. Eu acho que tem outras questões que a gente pode levantar do por que não uma bancada, ou por que não se forma uma coalizão e a gente não discute isso de maneira... Acho que passa por uma questão de interesse, né? Então de ter algo muito pontual, focado nisso, olhando até no federal, não só aqui na Alesp, porque na Alesp todo mundo que foi eleito falando da causa está hoje na comissão da pessoa com deficiência, então a gente consegue dar um andamento ok para as questões dentro da comissão. E a gente consegue ter um diálogo muito bom e muito franco com outros gabinetes, a Andréia pessoalmente com os deputados e eu com as equipes, para andar os projetos, para fazer a coisa andar e a gente ter uma interlocução boa. Mas passa por um problema que eu acho muito constante, que é do personalismo. Deputados não gostam muito de... Não estou falando só dos estaduais, estou falando de figuras públicas. Não gostam muito de dividir a atenção, né? E aí você é a maior estrela do seu estado e é eleito para federal como o defensor, sei lá, dos cadeirantes, e aí você vai disputar espaço com um cara que foi eleito pela Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. E aí você vai começar a ter esses pequenos conflitos. Então, quem vai presidir a comissão? A bancada fala por quem, como, onde, por quê. E aí tem um grande problema, acho que principalmente em Brasília, que é a questão do lobby. As pessoas tendem a estar mais vulneráveis a ser abordadas por lobistas e por pessoas que circulam com outros interesses. Então, uma bancada, que a gente tenha 10 deputados, você não tem a garantia de que os 10 estão comprometidos com a causa, né? Porque tem deputados que têm interesses maiores. Você coloca uma bancada que tenha deputados com a mesma pauta do PL e do PSOL. Alguns vão ter interesse numa eleição de governo que precisa de alguns apoios de construtora que não querem que passe a lei que obriga a regulamentação de acessibilidade em prédios com mais de X andares. E aí você fala, puta, o interesse local dele, como é que... Então, a questão de bancada é muito delicada e passa por muitas outras questões. Então, eu acho muito difícil, assim, conseguir coordenar. Aqui na Alesp a gente tem conseguido, enquanto gabinete, dialogar muito bem, mas as questões que chegaram até hoje não bateram muito nos entraves que uma bancada em si teria. Esses dias mesmo me perguntaram, em um post meu, por que não se faz uma CPI dos planos de saúde em Brasília? Eu pensei, ei, rapaz, ótima ideia. Porém, eu acho que seria difícil a gente conseguir o número de assinaturas necessárias para montar uma CPI dos planos de saúde em Brasília. Porque a gente sabe, de ouvir falar e por experiência própria, e eu falo isso como uma pessoa que viveu em Brasília por meses durante o ano de 2022 por causa da questão do rol taxativo, que existe uma bancada dos planos de saúde em Brasília. Então, assim, seria bem difícil, eu acredito, a gente conseguir assinaturas necessárias para se implementar uma CPI dos planos de saúde ali em Brasília. É legal que converge as coisas, né? Porque quando vocês dois se referiram à bancada no finalzinho das falas aí, justamente, não é uma bancada legítima, né? No sentido do que seria, né? É uma bancada virtual. De um outro jeito, né? Enfim, Felipe. Não, eu queria pegar o gancho aqui, por causa que eu acho que essa é uma das questões que o pessoal mais olha para a Andréia, mais olha para o trabalho dela, que é essa questão dos planos de saúde, né? Porque eu passei, né, então,
particularmente aqui por uma questão de saúde recentemente e eu me vi muito como sortudo, sabe? Porque eu não tive problema com aprovação de exame, de tratamentos bem caros e coisas do gênero, mas não passa um dia sem que eu abra o Twitter e tenha relato de alguma pessoa, geralmente uma mãe, né, como bem a Andrea falou antes, né, normalmente recai sobre as mesmas pessoas, né, no mesmo padrão, assim, reclamando que teve um tratamento negado, que teve uma consulta negada, que teve, enfim, milhares de coisas envolvendo planos de saúde. E isso vem acompanhado também, juntando com essa última fala de vocês, sobre essa questão do poderio econômico, né? Porque me parece que é aqui que bate a questão, né? Todo mundo é muito, né, apoia a questão da pessoa com deficiência, do autista, do não sei o que, até que isso envolve mexer com o lucro de uma empresa, né, ou de várias empresas que tem todo esse poderio e que utiliza ele politicamente. Né, que deve dizer, olha, não, eu apoio totalmente, mas ergue o dedinho lá, o plano de saúde diz, mas isso aqui vai me gerar prejuízo. E daí é que sai aquele tipo de notícia, do tipo, não, olha aqui, ó, o gasto dos planos de saúde com os autistas é pior do que com as pessoas com câncer. Opa, acende a luz vermelha, chamem, né, a Liga das Senhoras Apoiadoras dos Planos de Saúde aqui, que isso não pode acontecer. Os defensores bilionários, né? Poxa, e tem bastante, né? E tem bastante, tipo, não, mas veja, se prejudicar o plano de saúde aqui vai ficar ruim para você, né? É a cobrança da bagagem, enfim, né? Tudo isso os caras conseguem inverter a discussão para dizer, não, vai ficar ruim para todo mundo. E quando fica bom para o plano de saúde, fica bom para todo mundo. O que é uma falácia gigantesca. Então, eu queria mesmo saber a respeito dessa questão dos planos de saúde, sobre essa questão do rol da ANS, né, Andréia, porque assim, ó, se possível for, eles excluem absolutamente tudo. Eu acompanhei atentamente isso aí também, porque poderia me atingir em relação a tratamentos novos, em relação a medicamentos novos, né, a toda essa questão. Então, eu tenho certeza absoluta que muita gente que está nos ouvindo também está atento com isso aí e gostaria que essa fosse uma discussão levada nacionalmente mesmo, porque é extremamente relevante. Bom, primeiro eu queria deixar bem claro, para começar, que quando a gente defende que os planos de saúde cumpram o seu papel e atendam bem os usuários, a gente também está defendendo o SUS. Tá? É muito importante a gente deixar isso claro, porque às vezes quando eu posto alguma coisa falando sobre plano de saúde, vem muita gente falar, e o SUS? Você não defende o SUS? Você não fala do SUS? Gente, os planos de saúde devem bilhões ao SUS e não pagam. E se eles não atenderem bem os usuários, eles estão direcionando esses usuários para o SUS, que pode colapsar. É o que a gente tem visto acontecer. Então, sim, a gente precisa que os planos de saúde cumpram o seu papel para que a gente tenha o SUS operando minimamente bem, tá? Isso é importante a gente deixar claro aqui. O que aconteceu em 2022 foi que teve um julgamento no STJ em que o STJ deveria, eu vou super resumir o assunto, deveria definir se o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar era taxativo ou se ele era exemplificativo. O que é que isso deve significar? Quando o seu médico te passava um pedido de um exame, de um procedimento, de um tratamento, se aquilo não estava nesse rol da ANS antes de 2022, e se o seu plano falasse assim, eu não vou cobrir isso aí porque não está no rol da ANS, tá? Se você judicializasse, normalmente o judiciário falava assim, não, esse rol é só uma lista mínima, o plano de saúde tem que cobrir sim porque o médico está pedindo. A partir de 2022, teve esse julgamento para definir se era mesmo uma lista mínima ou se ele era taxativo, quer dizer, se os planos eram obrigados a cobrir só o que estava lá. A gente fez aquela mobilização, mães do Brasil inteiro, pessoas com deficiências, a gente se acorrentou na porta do STJ e o STJ definiu que sim, o rol era taxativo, quer dizer, os planos só tinham que cobrir o que estava naquela lista, que a gente sabe que é pequena, que demorava a ser atualizada e que muitas vezes o que está lá está levando em consideração é o custo, não é a efetividade. Eu fiz até uma live chorando na porta do STJ no dia dessa decisão, e eu falei justamente o que você falou aí, que lutar contra o poder financeiro
deste país é uma coisa extremamente ingrata, sabe? Que foi o que estava acontecendo ali. E aí a gente se mobilizou dentro do Congresso Nacional para aprovar uma lei que derrubasse essa decisão do STJ, porque, obviamente, uma lei ela fica acima de uma decisão, de um entendimento do STJ, e só Deus sabe o que a gente passou dentro do Congresso para derrubar esse lobby, que é o lobby mais poderoso do país, segundo a gente ouviu de deputados e senadores. Mas a gente conseguiu aprovar essa lei para que o rol voltasse a ser exemplificativo. Quer dizer, a gente não deu direito novo nenhum para as pessoas simplesmente voltaram a ter o direito de judicializar caso o plano de saúde negue algum procedimento falando que o rol é taxativo. Mas as operadoras, já desde aquela época, começaram a ameaçar, se essa lei aí passar, a gente vai começar a ter prejuízo, a gente vai ter que dificultar as coisas, aumentar preço, tirar aí gente das carteiras. E elas estão cumprindo essa ameaça, né? Então a gente tem visto aumentos abusivos. Esse ano a gente já recebeu mais de 300 denúncias de cancelamentos ilegais de planos e assim, de pessoas com deficiência, pessoas autistas, pessoas em tratamento oncológico. Eu fiz denúncias no Ministério Público aqui de São Paulo, foram abertos 3 inquéritos contra planos de saúde por causa disso, porque, de acordo com o próprio STJ, é ilegal você cortar um plano de saúde de quem está em tratamento, e foi exatamente isso que estava acontecendo. Então, esse é um grande gelo que a gente enxuga diariamente já há pelo menos uns 3 anos, né? E essa alegação deles de que tem prejuízo, isso não se sustenta quando você olha os números deles. O CEO mais bem pago do país, no ano de 2021, se eu não me engano, foi o CEO da Hapvida, que é um plano de saúde. E eles alegando prejuízo operacional, né? Nos últimos meses, eles tiveram um lucro recorde, acho que 3 bilhões, se eu não me engano, nos últimos 9 meses. E vem alegando prejuízo, e as pessoas recebendo reajustes de 25%, 30%, 40% no plano em casa. Então, assim, as pessoas pagam em dia, recebem aumentos abusivos, tá tudo bem. Agora, na hora que quer usar, tá tudo mal. Eles não querem prestar o serviço. A gente recebe muita denúncia de pessoas que estão tratando câncer e o plano não está liberando a quimioterapia. Pessoa que entrou na justiça, ganhou o tratamento e o plano, mesmo com a justiça mandando dar o tratamento, o plano não deu. Eles ficam esperando a pessoa morrer, literalmente, para não liberar o tratamento. Então, é uma necropolítica. Eu fico lembrando sempre na CPI da Covid daquela frase do óbito também é alta. Eu nunca esqueço disso, porque é o que a gente tem visto com o tratamento que está sendo dado para as pessoas. Essa alegação de prejuízo não se sustenta. A gente vê aí patrocínios de clubes, patrocínios de casas de shows, não está faltando dinheiro. Aquisições, né? Fusões, aquisições, a própria avaliação deles na Bolsa de Valores está em alta. Então, que não venham com essa chorumela na mídia falando que estão em prejuízo. A gente sabe que isso não está acontecendo. A gente quer que eles atendam bem as pessoas. A gente quer um SUS forte. Aqui no gabinete a gente destina emendas para hospitais também, porque a situação dos hospitais também está crítica. Mas a saúde suplementar tem que cumprir o seu papel e a ANS precisa cumprir o seu papel de fiscalizar os planos de saúde, porque muitas vezes a gente vê a ANS falhando nesse papel de fiscalizar os aumentos, de fiscalizar o serviço que está sendo prestado para o cidadão. E olhando só do ponto de vista mais do marketing da comunicação, que é aquilo que a gente discutiu nas minhas outras participações e tal, é uma guerra de narrativa. A hora que o plano de saúde vai para a imprensa, vai para a mídia social, coopta influenciadores e associações e pessoas com a desculpa de gente, olha que coitada, a empresa está tentando prestar um serviço, mas não tem muito autista diagnosticado, não? Ou, olha, essas famílias estão apoiando a gente, porque sempre tem, né? 3% das pessoas, 2% das pessoas que apoiam o vilão. Mas vocês não acham que a gente poderia trabalhar de outro jeito? E vira uma guerra de narrativa, em que a vitimização dos planos, e aí eu coloco como qualquer vitimização de grande corporação, né? Não só do plano de saúde, a Big Tech, a construtora, o agro. A hora que entra nesse papo de vitimização, você fala, opa, pera só um segundo, meu amigo. Tu quer o quê? Prestar o serviço do jeito que quiser, pegar dinheiro do jeito que quer e entregar. E sim, é o que eles querem. Então, acaba virando uma questão muito difícil da gente até navegar aqui na comunicação do gabinete, que tem 8 mil temas para tratar. A Andréa tem 650 cidades no estado para olhar, para ajudar, para ver. E a gente acaba batendo
passando uma parte do dia rebatendo questões e sendo demandado pela imprensa e pelas pessoas para discutir essa questão dos planos de saúde que estão numa campanha flagrante, ampla e com muito dinheiro para se vitimizar e parar de fornecer o tratamento ideal para as pessoas. Então, o fortalecimento do SUS ele passa também, não só por dinheiro, mas por uma questão de guerra de narrativa. Nossa, aí pega muito forte. Gabriel. Olha, eu não vou nem insistir pra gente seguir falando desse assunto, porque eu fico completamente louco com isso, cara. Porque é exatamente esse o fator, né? O cara quer cobrar os olhos da cara, ele quer sangrar o teu dinheiro, e aí na hora de prestar o serviço, a contrapartida, assim, não, agora nós vamos ver. Para algumas pessoas eu acho que tu tem que, né, porque se plano de saúde, se gente morrendo, se pessoas em situação de sofrimento não serve, né, para entender o exemplo, talvez tinha que falar de coisas que as pessoas dão valor de verdade, assim, né, carro, né, assim, aqui ó, o seguro do carro não quer pagar o teu carro, aí, bom, aí vira a Terceira Guerra Mundial, né, mas enfim. Eu queria perguntar para vocês também, talvez até um pouco mais para a Andréia, essa questão da própria situação do autismo, porque a Andréia começa o programa dizendo que não faz muito que ela própria passou a ter um diagnóstico, lida com a questão familiar, seu filho, lida com um monte de gente que fala disso e que sofre com isso e que precisa de ajuda e de amparo, né? E às vezes até de uma boa escuta de um ombro amigo sobre esse tema. E é uma questão que eu acho, né, eu desconheço clinicamente também, né, a forma técnica mais correta, mas é muito impressionante, né, porque é um tipo de diagnóstico e é um tipo de situação que a gente viu muito aumentado nos últimos tempos, talvez pela questão de descoberta, pela questão de vencer certos preconceitos e botar certas coisas nos certos lugares, né, em termos de diagnóstico, em termos de notar, tudo mais. Então é uma coisa que ela me impressiona muito, assim, porque as questões do espectro autista vão desde pessoas que precisam de muita ajuda, com muita dificuldade de interação, até uma pessoa que está exercendo uma função legislativa e conversando, né, num dia como esse, num podcast. E é uma coisa, eu fico bastante impressionado sempre, né, porque a amplitude disso, a amplitude desses registros e tudo mais, e principalmente com o que você começou falando lá no início, que é aquela coisa que dá uma espécie de plus no trabalho que a gente chama de reprodutivo, né, porque desde que o mundo é mundo, não se reconhece isso como trabalho, e como se fosse, sim, na verdade, uma mistura de gentileza com obrigação e mormente por parte da mulher, eu acho que com uma pessoa, com não só uma criança, mas com uma pessoa de um espectro autista, principalmente, né, mais agravado, isso aí deve ser um peso sobre as costas, assim, que, nossa, eu não sei nem como articular, assim, mas falar sobre isso e falar da experiência da pessoa, né, não necessariamente da deputada ou da equipe que está muito lidando com isso. Eu sim tenho uma deputada que é autista e que, né, enfim, nossa, temos uma deputada autista que está participando de um podcast com o Steam Toy na mão. Inclusive, esse clique que vocês estão ouvindo de vez em quando é do meu brinquedinho que me ajuda a dar uma desestressada, uma regulada enquanto eu estou participando do podcast. Faz parte de ser autista isso. É esse clique aqui, ó. Vocês estão ouvindo um pouquinho. O autismo é um espectro, né? E eu faço parte do que eles chamam de grau 1 de suporte, que é o que precisa de menos suporte, não que não precisa de suporte. Mas isso quer dizer que eu desenvolvi ao longo da vida formas de mascarar que eu sou autista, e principalmente porque eu sou mulher e as mulheres têm essa habilidade, que pequenininhas elas percebem que elas são diferentes e que esse jeito diferente delas não agrada. Então, elas começam a copiar as coleguinhas, mascaram, e isso faz com que elas vão passando, só que com isso a conta chega, né? Vem problemas, vem ansiedade, vem transtorno alimentar, vem várias outras coisas. E aí, quando você tem o diagnóstico mais tarde, o prejuízo já está bem instalado, né? Por causa de todos os anos em que você disfarçou, inclusive. Autismo é genético. Teve uma pesquisa com milhões de pessoas no mundo, que foi feita pela JAMA, que é uma revista muito respeitada da psiquiatria, em 2019, que mostra que 97% tem origem genética. Não quer dizer que 97% tem pai e mãe autista, mas que veio da genética a questão. Então, assim, 81% é herdado. Então, veio do pai ou da mãe, o que já é muita coisa, né?
Desses 81 até bater os 97%, que é genético também, mas que não é herdável, pode ser mutação que aconteceu naturalmente no DNA daquela pessoa dentro da barriga da mãe, né, durante a concepção. Ou seja, é genético. A gente está vendo mais autista? Se tiver tido algum aumento, os estudos mostram que não, que teve mais diagnóstico, é porque eu acredito que os autistas estão se reproduzindo mais, gente. A gente está tendo mais terapia, está diagnosticando mais cedo, as pessoas estão tendo mais autonomia, estão se reproduzindo e é genético, portanto vai nascer mais autista. É a minha hipótese para a coisa. Mas as pesquisas dizem que não, que na verdade está tendo mais diagnóstico. Então, às vezes eu vejo até professora no meu perfil falar assim, tá tendo mais autista sim, porque há 10 anos atrás não tinha autista na escola, e hoje tem 4 autistas na sala de aula. Eu falo, pois é porque esses 4 autistas na sala de aula há 10 anos atrás, eles não estavam na escola. Simples assim. Porque se você for olhar, quando eu era criança autista, como eu, estava na escola, mas ninguém sabia que era autista, só achava meio esquisito, meio problemático, talvez, outros adjetivos. Os autistas mais comprometidos, como meu filho, que precisa de mais suporte, estavam trancados em casa ou estavam institucionalizados. Então, essas crianças não iam para a escola. Acontece que de 20 anos para cá, a gente teve uma política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva nesse país, que diz que você tem que botar essas crianças na escola regular. É lei. Então, as escolas são obrigadas a receber essas crianças. Então, por isso você está tendo tantas crianças diagnosticadas dentro da sala de aula. Não é porque aumentou o autismo, é porque aumentou... essas crianças agora não têm para onde ir. Foram fechando as escolas especiais, não tem opção para essas mães, então elas vão mesmo para a escola regular. Então é óbvio que vai ter mais criança autista dentro da sala de aula regular. Né? Agora, eu acredito que a gente tem muito mais autista de grau 1 de suporte, como eu, que está por aí sem ter nem ideia que é autista. Né? Às vezes eu fazia palestra e os pais às vezes fazem fila para vir falar comigo, quer que eu autografe um livro, quer tirar uma foto. E eu ficava olhando aquela fila de mãe, de pai, e eu via tantos sinais, às vezes no jeito que a pessoa se mexia, o jeito que a pessoa conversava sem olhar para mim, e obviamente eu não vou diagnosticar ninguém com base em sinais, mas eu ficava pensando, olha, aquela pessoa ali valia uma investigação, sabe? Porque a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento de origem genética. Então, quando você pega o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, é muito provável que você vai encontrar alguma coisa ali. Eu não tenho o que falar. Obrigado. O Samir tá cercado de autista por todos os lados nesse gabinete e em casa. Então, acho que o que eu posso falar é só que é muito interessante ver uma preocupação muito grande que quando a Andrea foi diagnosticada, eu passei umas 2 noites sem dormir. Porque eu já sabia, eu participei do processo diagnóstico dela, conversando com o terapeuta, conversando com o médico, porque é isso, você não diagnostica do nada. Tipo, olha a pessoa e fala, vai autista. Não, houve uma investigação falando com família, amigos, pessoas próximas, entendendo quais são os traços, o que acontece, como tá. Foram meses. E aí, de fato, a Andrea me mandou o laudo, me mandou para eu dar uma olhada. E aí minha grande preocupação era falar, putz, como é que a gente trabalha para que não questionem a efetividade do trabalho dela, a capacidade de trabalho dela? E acho que a resposta vem nos números, né? Que assim, 7.000 atendimentos, não sei quantos projetos de lei, a mulher não para, a agenda não para, essa mulher fica me mandando mensagem o dia inteiro, trabalhando, tendo ideia, puxando mãe, querendo fazer coisa. Aí eu falo, a gente não precisa ter essa preocupação, porque o nível de suporte que a Andrea demanda e que qualquer pessoa com deficiência demanda é de acordo com a necessidade dela e para desempenhar o melhor papel possível. Então, quando você tem um deputado cadeirante, ele tem uma rampa. Quando você tem uma deputada autista de grau 1 de suporte, que é o caso da Andrea, ela tem uma equipe que sabe das limitações sensoriais dela. Por exemplo, a gente mudou as luzes do gabinete para ficarem um pouquinho menos incômodas para a Andrea. Ela está com Steam Toy. Tem dia que ela está mais ansiosa, mais nervosa, a gente regula e, toca a agenda exatamente do mesmo jeito. Toda a preocupação que a gente tem é de ser um bom suporte. Porque o anticapacitismo vem disso, de você entender que, meu amigo, não é que não muda nada, é que precisa mudar algumas coisas para que o desempenho e o trabalho seja executado. Então, foi uma preocupação totalmente em vão, assim. E eu brinco que, eventualmente, o suporte que a Andrea precisa para o emprego, e ela falou isso um dia, foi super emocionante para o time, que é o primeiro emprego que ela tem, de fato, suporte, em que todo mundo sabe como agir, como fazer para que as coisas andem. E não é só a Andrea que precisa de suporte. Eu tenho TDAH, meu chefe de comunicação é autista,
A chefe do jurídico é autista. Temos pessoas com vários diagnósticos diferentes dentro do gabinete. Temos mães, que eu falo que a mãe pode não ser diagnosticada, mas a maternidade demanda também um nível de cuidado que é, se o filho de uma das pessoas do atendimento, ou de uma das advogadas, está doente, eu não posso exigir que ela esteja aqui às 8 da manhã, vá embora às 8 da noite e foda-se. A gente contratou uma grávida. Né? A gente contratou uma grávida que poucos meses depois deu à luz e foi para licença maternidade. Que é, cara, qual é o suporte que as pessoas precisam? É olhar, e é uma discussão que a gente tem com os planos de saúde, que é, eu não posso dar atendimento genérico. Qualquer atendimento, qualquer olhar tem que ser individualizado. Então, a necessidade que a Andréa tem como autista é muito diferente da necessidade que Vanessa ou Tomás têm como autistas. E eu tenho que olhar elas individualmente. E tem dia que outro dia eu marquei uma passagem aérea no aeroporto errado com a Andréia. TDAH. Já fiz a Andréia gravar vídeo no dia errado. Era inclusive um vídeo sobre TDAH. Esse dia foi a piada pronta. Que era assim... Na verdade, a gente postou o vídeo no dia errado. Hoje é o dia do TDAH. E não era o dia do TDAH. Foi a piada pronta, aquele vídeo. Oh, Jesus. Só pra lembrar, né? A tua agenda hoje é vira casaca, não é o xadrez verbal. Não. Putz, não é no xadrez? Eu tava sério. Achei que tava falando de gente inteligente e tal. E eu tava pronto pra gravar 6 horas. Eu tava com um café. Eles pagam diária pra galera gravar 6 horas direto? Como é que funciona? Olha, boa pergunta. Eu tô decepcionado, inclusive, que o Samir não trouxe o exemplo do BBB, né, de toda essa questão de adaptação e tal. Mas é porque eu ia falar do meu exemplo, que a Globo tá fazendo, e eu acho que é um tema interessante, que o público vai começar a ver que a adaptação depende muito de você planejar antes, mas também de você dar com a cara na porta e falar, caralho, caguei. Várias vezes no gabinete a gente para e fala, putz, a gente não fez do jeito certo. Para e faz do jeito certo depois. Parte da luta anticapacitista vem do lado de você saber que você vai ser capacitista, amigão. Outro dia eu mandei um áudio pro Jorge, que é presidente da Associação de Surdos do Brasil. O Jorge é meu amigo, lidera a Associação de Surdos, e ele me fez uma pergunta no WhatsApp, eu tava correndo, eu mandei um áudio pra ele. E ele só mandou um tipo, Samir. Eu falei, puta, eu sei, desculpa. E ele falou, eu não vou conseguir ouvir o áudio, mas tu escrever... E aí, acontece muito de você entender que você vai se educar. Aconteceu muito na questão do letramento racial das pessoas, no letramento sobre as questões LGBTQIAP+. Assim, aqui, acho que eu sempre brinquei com o Guilherme Cortes, que aqui tem mais gay que no gabinete dele, sabe? Eu ganho a briga, sabe? Além dos neurodivergentes, tem muito gay também. E a nossa discussão é de entender como a gente se educa. E como a gente educa os outros de maneira a não afastar desta luta. E essa questão da luta anticapacitista, eu nunca me coloquei como uma pessoa que militava pelo anticapacitismo por não ser uma pessoa com deficiência. Tem TDAH, sou bipolar, tem outras questões do neurodesenvolvimento que bateram na porta, mas assim, sou casado com um autista, minha melhor amiga e chefe é autista, meu melhor amigo é autista, mas assim, como é que eu me coloco aqui? Como aliado? Sim, mas também como uma pessoa que aprende todo dia. Não é só como eu falo sobre isso, é autismo, é transtorno do espectro autista, não é só sobre a palavra, mas é sobre como eu me comporto quando eu tenho 3 autistas e uma delas vira para mim e fala assim, Samir, hoje eu não tô boa, eu não vou render tão bem. E eu falo, filha, bora lá, a gente se adapta e trabalha do jeito que der para você. Isso acontece direto com pessoas do nosso time. Eu tive uma deputada que tomou spray de pimenta e gás lacrimogêneo dentro do plenário, e isso foi um tema, sobre como uma deputada autista não tinha condições de estar votando a privatização da Sabesp, e não por vontade dela, mas porque o meio ali se colocou hostil a ponto de afastar idosos, grávidas, pessoas com qualquer questão de saúde mais delicada e pessoas com deficiência de dentro do plenário. Isso foi um tema. E aí a gente tem que trabalhar em cima disso. E é uma honra, assim, estar na vanguarda dessa discussão, poder ser espectador disso e poder ser uma das ferramentas de suporte da minha melhor amiga e da minha deputada. Ele quer me fazer chorar. Eu tô quase chorando aqui. É que eu seguro bem.
o meu choro. Segura nada, você é mó chorão. Não entendo, a André vai entregando que eu sou chorão. Não, eu sou ruim, eu sou estúpido, eu sou bravo com as pessoas. Ele é irascível. Gente, olha, a gente já conversou um bom tanto. Eu não vou fazer mais uma pergunta para vocês, mas antes de chamar as nossas dicas culturais, até porque a gente tinha esquecido de avisar, então é bom já ir pensando alguma coisa, eu queria dar um tempinho aqui para vocês, se quiserem dar mais algum recado, alguma coisa, antes de eu terminar aqui por conta própria. Acho que o principal recado é assim, sigam a Andréa nas redes sociais. Não me sigam, não é uma boa coisa, porque eu tô comentando muito BBB por enquanto, mas eu só falo groselha em rede social. Mas sigam a Andréia, eu acho que as redes sociais da Andréia não são só sobre política, a Andréia posta muito sobre rotina, sobre a vida dela, principalmente no Twitter agora, o Instagram a gente está mais focado no gabinete, mas a gente presta muito contas do que está acontecendo e a gente tem tentado, falo a gente porque é o gabinete, eu meio despersonalizei a Andréia um pouco, mas assim, a Déia tem postado muito sobre o trabalho que tem sido feito. Sigam o nosso canal no WhatsApp, eu vou mandar o link depois para o pessoal seguir. A Andréa tá abrindo uma nova frente de comunicação mais direta, que é via WhatsApp, olhando também os próximos anos e o que vão ser as próximas eleições. E eu acho que o principal recado é assim, entre em contato com o gabinete, tenta entender um pouquinho como está sendo esse trabalho, e o principal, já sabendo que eu estou falando com um público de esquerda, que como eu ouve esse podcast sempre, tentem entender o cenário e as coisas que estão acontecendo antes de sair gritando. Eu tenho visto muito a fábula do Pedro e o Lobo de novo acontecer. Todo mundo grita, todo mundo xinga, todo mundo replica, mais o deputadeco de direita de Minas que está falando groselha à torta e à direito do que trabalhos de pessoas do nosso campo. A gente está com o governo federal na mão. A gente está com grandes mandatos acontecendo em Brasília, nos estados, e eu estou vendo muito mais posts sobre denúncia, veja só, conheçam o trabalho. Conheço o trabalho da Andréia, sou suspeito para falar, mas eu acho que ter esse reforço da gente estar mais próximo e estar menos beligerante com gente do nosso próprio campo. Vou falar um negócio que eu ouvi o último podcast com Jairme, que fala mais com vocês do que comigo, que tem me dado ciúmes. Fala muito comigo também. Mas uma coisa que vocês falaram e que pegou muito em mim. A gente tem tomado mais cotovelada de gente do próprio campo do que de inimigo declarado. E isso pesa muito no que vai acontecer na próxima eleição. Vai ter muito vereador, e eu já tive muito aqui no gabinete gente falando, não vou sair candidato. Não estou disposto a apanhar de quem prometeu ser meu aliado. Gente grande, viu? Gente que já teve cargo. É parar e pensar um pouco. Putz, antes de eu sair gritando com... Vou dar um exemplo, sei lá, whatever, para não falar da Andréia. Antes de eu sair xingando a Sâmia, porque a Sâmia não está propondo uma lei do jeito que eu gosto. Eu estou entendendo como tem sido o trabalho de Sâmia? Eu estou próximo, eu estou ali, eu conheço o que está acontecendo? Ou para ganhar 3 RTs... e 20 likes, é mais legal chamar ela de desaforada ou de uma pessoa que não entende a rotina da rua. E o inimigo é outro, né? O inimigo é outro, gente. E quando a gente está no governo, e a Andréia agora tem mandato, mas não está no governo, mas assim, a gente está no governo federal. Tem muita influência externa. Eu brinco que a gente vai muito a Brasília, a Andréia vai muito a Brasília, eu acompanho ela. Você sai de um gabinete de um deputado, sei lá, de um estado X, de um partido Y, e você sai, o cara tá super comprometido com a causa, não, André, vamos fazer, puta, vamos trabalhar junto, você sai e na antessala dele, na tua saída, tem 2 lobistas de plano de saúde sentados esperando para entrar depois de você. A brincadeira é muito mais pesada, então tem muita gente trabalhando muito pesado, e trabalhando muito e não dormindo, e trabalhando 12, 13, 15 horas por dia. E apanhando. E não é que a gente não mereça tomar uns enquadros, tipo, por que vocês não estão fazendo isso? É parte do trabalho. Mas eu acho que a gente precisa começar a pesar um pouco. E isso tem acontecido muito com a gente até. A gente olha e fala, caralho, por que fulano tá fazendo um vídeo sobre causa Y, sendo que hoje a gente tem que estar falando do Padre Júlio, porque tá todo mundo... Aí você fala, putz, às vezes o cara tem outras prioridades, outras coisas acontecendo, não tá tão próximo, tá... A gente tem que tentar entender um pouquinho mais, porque a outra galera está contando com a nossa raiva para impulsionar. E não é só impulsionar o deputado que já está eleito, não, tá? São umas figurinhas meio obscuras que é isso.
Tem um vereador que garantiu a reeleição dele, porque no grupo de WhatsApp do meu condomínio apareceu o vídeo do cara falando, olha lá, o único cara que tentou barrar o padre da Cracolândia. Eu falei, caralho, não é isso. Aí fui tentar conversar, mas tem gente contando com essa mídia gratuita que a gente tá dando. É isso. Eu acho que o Samir já deixou um baita recadão aqui, né? Não, como dizem os jovens, hablou, né? É muito bom, Samir, ouvir isso aí, até porque aí, assim, ó, já quero dizer também que é muito importante pra gente também a participação de vocês aqui, sabe? Porque também a gente, como, né, que a gente tem esse canal aqui pra falar com as pessoas, às vezes a gente fica meio abandonado, sabe? Porque a gente chama, a gente quer que venha, a gente quer dar voz e também não rola isso aí. Então, obrigado de novo por vocês terem participado, assim, topado participar, porque é o que a gente quer fazer, é o que a gente quer propor, não quer ficar só rebatendo. É o tempo todo dando voz pro outro lado, o tempo todo dando visibilidade pro outro lado, o tempo todo botando um estado de pânico, como se estivesse tudo ruim, e não tá tanto assim, pelo menos não, né, vindo da gente. Então, isso é muito importante, cara. Eu acho que tem o engajamento pelo ódio, muita gente se fez nos últimos 4 anos com isso, né? Que assim, ter um inimigo grande, bom, forte, bom de bater, e muito explícito, e que só tem defeito, é muito fácil, e é muito bom. E aí a gente criou esse meio que vácuo nesse tempo, que assim, puta, bato no governo, não bato, tem os acertos, tem os erros, mas acho que tem uma coisa que, quando você fala de que vocês convidam e tentam e fazem, vocês têm uma postura muito interessante, que é de entender também que, tipo, a agenda não tá fácil, né? A gente brincou no começo, mas assim, a Andréa não conseguiria ter participado do podcast, ia ser só eu, e aí vocês iam ter que se fuder me ouvindo 1h30. Mas conseguir a agenda é muito difícil, porque tem muita coisa acontecendo no estado inteiro, e eu fico imaginando os deputados federais, as pontes que vocês têm, né, e é uma agenda muito difícil. E ao invés de vocês baterem, vocês tentam reagendar, vem outra data. Eu acho que isso é muito importante, ter essa compreensão de que não é um trampo fácil. Eu brinco que o meu é fácil porque eu não tô apanhando, né? Quem apanha é a Andréia. Então, é muito difícil ser a figura pública e tá exposto, e tá na rede social, e a Andréia lê as coisas e tá muito em cima. É muito desgastante, mas eu acho que a gente, e aí eu me coloco enquanto eleitor, enquanto pessoa que ativa em rede. Esse próximo ano eu vou tentar muito entender como é que tá a situação de quem tá exposto e tá disposto a tomar pedrada, porque não vai ser fácil. Muito bem, Samir, muito bem. Vamos então, Gabriel Divan, olha, nessa nota aqui, eu por mim terminava agora, mas a gente tem que ir para as dicas culturais, manda bala. Então, sempre lembrando, né? Agora é aquele momento das nossas dicas culturais, quando a gente recomenda alguma coisa, pode ser para desanuviar a cabeça, pode ser para se manter no ou nos temas do episódio, pode ser a coisa mais séria e relevante do mundo, pode ser a coisa mais banal também. Dica é dica, né? Aqui a gente aceita todas, de qualquer coisa que seja, de peça de teatro a livro, passando por jogo de videogame, programa de televisão, filme, série, qualquer coisa. Posição preferida yoga, eu disse da yoga. Enfim, lembrando sempre que as nossas dicas culturais, elas são um oferecimento de O Artesão, pizzas artesanais pré-assadas. Vai lá nas redes sociais, tudo do Artesão, principalmente na das fotos lá, e fica deprimido até, porque se você estiver em Porto Alegre, região metropolitana ou Criciúma, você pode pedir o Artesão, mas se você ainda não está, o Artesão vai subir, hein? O Artesão tá indo, eles estão devagar, se vai ao longe, mas ainda não subiu para tudo que é lugar, então tem gente que só vai poder ficar olhando a pizza, as tortas, os toppings, os complementos, tudo que o Artesão faz lá, e o nome não é por acaso, é artesanal mesmo. E aí lembrando que você avisa para eles lá, avisa pro Martim que você é ouvinte do Vira Casacas e aí você não paga a teleentrega. Quem paga é Fabrício Pontin, ele paga a teleentrega. Bom, dicas culturais, eu vou começar, senhor Felipe Abal? Pode começar. Olha, eu peguei carona numa dica que você deu um tempinho atrás e eu me atualizei aí no trending, né? E aí eu fui ver o filme Saltburn, né? Olha, gostaria de dizer que não é uma afronta nem uma experiência antropológica, né? É uma questão de passatempo. Eu realmente vi ao lado da minha mãe, né? A piada aquela sobre ver com a mãe, né? Meu Deus, Gabriel. Não, tudo bem que a minha mãe é daquela assim que ela faz o que é correto, né? Ela vê de 65% a 82% do filme, assim, porque ela dá uma dormida e tal, né? Eu acho que na hora da banheira, por exemplo, ela dormiu. Ufa! Né? Ela chegou a ver outras coisas. Mas o fato é...
Eu achei interessante o filme, mas eu achei assim que ele tem um clima bait o tempo todo, né? Ele tenta desesperadamente ser trending topic, né, para esta geração, e ele consegue. E, assim, repito, eu gostei, eu achei legal, assim, mas o que me deixou um pouco assim é que tudo que tem de mais conteúdo no filme, né, ele na verdade não é original, né? Ele pega aqui, um monte de gente notou a referência, né, daquela coisa meio talentoso Ripley, né, ou, né, porque eu sou metido a cinéfilo, né, eu vou dizer O Sol por Testemunha, né, que é a versão antiga com Alain Delon, da mesma história. Mas eu acho que a referência que mais pega, mesmo, e que as pessoas não falaram muito, é o Teorema do Pasolini. Este sim, né, esse cidadão, o Pasolini, você, por favor, né, não veja com a mãe, né, mas, ou não, né, ou vê mesmo, porque são filmes, né, são muito bons, né, e a sua mãe, né, se gostar de bom cinema, vai gostar também. Mas, ó, Teorema de 1968, eu acho que é o mote principal da coisa, né? Repito, o Ripley é uma referência óbvia, né? Um cara que finge ser quem não é. Inclusive, nosso querido amigo Fabiano, né? O popular Fabianski, né? Ele disse assim, não gostei dessa tua comparação, o talentoso Ripley de 90 e poucos lá é um filme moralista, aquele não é o Ripley de verdade. Está anotado. Um beijo pro Fabiano, né? Está anotado. Eu também prefiro a versão mais antiga, mas eu gosto bastante, né? Eu vou dizer que eu gosto do talentoso Ripley. Mas o Teorema é aquilo, Felipe Abal. É um cara que entra, desestabiliza de uma maneira, né, estrondosa uma família inteira e vai. Ele entra e sai, né? No caso do nosso amigo do Saltburn, né, ele queria entrar e ficar, né? Mas então vale a pena, eu não vou dar maiores detalhes, mas é basicamente isso, né? Você vai ver cada pedacinho de uma família sendo completamente perturbada pela presença de um cara que aparece, né, e faz umas coisas, Felipe Abal. Essa é a minha dica. Muito bem, Gabriel Divan, muito bem. Eu vou aproveitar, vou engatar a minha aqui para deixar mais um tempinho pro pessoal pensar ali qual a dica que vai dar. Eu, neste Natal, eu ganhei da minha prima querida, Vitória, um livro chamado As Primas, e ela fez uma dedicatória muito legal. A parte principal do livro, para mim, é a dedicatória do livro, mas, enfim. O livro, então, ele se chama As Primas, ele foi escrito por Aurora Venturini, que eu não conhecia. E o que me chamou a atenção, assim, quando eu peguei o livro, foi que ele tinha uma apresentação, um prefácio da Mariana Henriques, que é uma escritora que eu tinha lido ali agora há pouco tempo, ano passado, As Coisas que Perdemos no Fogo, e é muito bom. Então eu disse, poxa, vou ter que dar uma chance para esse aqui também, porque ganhei de presente, porque foi indicado pela minha prima. Por causa do prefácio da Mariana Henriques, vou dar uma lida. E é muito, muito, muito bom. Ele entra naquela categoria de uma escrita muito brutal, muito visceral. Então tem partes que são muito chocantes, assim, do livro, mas que te pegam de uma maneira muito forte, né? E depois eu fui dar uma lida até a respeito da Aurora Venturini, e ela tem uma história de vida bem interessante, e ela acabou ganhando um prêmio por sua escrita por esse livro, As Primas, quando ela tinha 85 anos de idade. Então eu achei bem bacana, até porque, não sei, sabe, quem vai ler talvez concorde comigo, talvez não, assim, não parece ter sido escrito por uma pessoa de 85 anos. E, cara, é muito bacana o livro, ele vai contar uma história muito difícil, né? Ele vai contar uma história de muita dificuldade, de muita luta, de muito talento da personagem principal também, escrito de uma forma belíssima, muito diferente, porque tem pontos que eu acho muito curiosos, assim, que ela escreve em primeira pessoa, né, como se fosse, então, essa personagem principal que escreve. E ela diz, eu não gosto de pontos cansam minha cabeça usar pontuação, então passa de repente um parágrafo inteiro, assim, longo, sem utilizar pontuação alguma. É muito bacana o livro, a gente vai deixar linkado ele ali também para quem quiser comprar. E quem gosta da Mariana Henriques, que eu acho que ela é mais conhecida, ela é mais famosa, eu tenho certeza que vai gostar também do As Primas da Aurora Venturini. Então, uma dicasinha de leitura, um livrinho pequeno, assim, vai ler muito rápido, mas vale a pena demais. Samir. Eu vou confessar, no último ano eu tive um episódio depressivo bastante agudo logo depois da vitória da eleição, sou bipolar,
e eu passei o último ano sem consumir nada de fato. Eu não li um livro, eu não assisti um filme, e eu não ouvi uma música, eu não li nada real de conteúdo, porque tudo me dava gatilhos e eu tinha problemas. E desde 15 de março eu não fazia isso, porque também eu comecei a trabalhar 15 horas por dia para não pensar. Então eu me absorvi no trabalho. Eu voltei a ler nesses últimos tempos e assistir televisão, assistir série, assistir coisas, só que sempre relendo coisas, porque assim, zona de conforto, coisas que não me faziam pensar muito. Eu estou revendo todas as temporadas de 24 horas, não aconselho, mas uma das coisas que eu voltei a ler com prazer foram os livros do Joe Hill, que ele é mais conhecido como o filho do Stephen King. E o Joe Hill tem um livro que chama Tempo Estranho, que são 4 ou 5 contos, um pouquinho mais longos, que tem como mote mudanças climáticas, mas não são muito normais. Como ele é filho do Stephen King, ele não é muito normal, como se deve esperar, e são contos meio de terror, meio que de suspense, que tem como pano de fundo... Eu não sou muito a pessoa da mudança climática, da natureza, mas todas elas têm como pano de fundo isso, mas são, na verdade, sobre pessoas e situações completamente fora da casinha. Tempo Estranho é um dos melhores livros que eu li nos últimos anos, porque ele é muito bom, porque os contos são razoavelmente curtos, e todos eles são muito, muito, muito bons. Eu não consigo explicar direito sobre o que eles são, que são complicadinhos, mas são uma delícia para ler, muito rápido. Eu dei de Natal para um amigo e ele leu o livro em 1 dia e meio. Ele estava de férias. Mas é uma das grandes coisas que eu reli. Estou relendo pela segunda vez já. E é isso, eu não tenho muitas dicas para dar. A da Andréia é melhor que a minha. Eu comecei a ler um livro porque a Marina Amaral me indicou. Marina Amaral, grande colorista digital, reconhecida internacionalmente, minha amiga autista também. Ela falou que esse livro alugou um triplex na cabeça dela e me fez comprar na Amazon um e-book. E ele ainda não tem em português. O nome dele em português seria Império da Normalidade. Empire of Normality, mais ou menos isso. Basicamente é um livro sobre, vocês vão amar isso, neurodiversidade e capitalismo. O cara coloca uma visão marxista sobre a neurodiversidade. Gente, é sensacional. O livro é muito bom. Ele realmente aluga um triplex na cabeça da gente. Ele fala sobre todas essas opressões do capitalismo, sobre mulheres, sobre todas as minorias, e ele coloca as questões da neurodiversidade no meio. Eu tô lendo, é de um cara autista que se chama Robert Chapman, e tô gostando muito. É uma leitura densa, tá? Só tem em e-book e só tem em inglês. Agora, sobre séries, TV, etc. Eu maratonei 2 coisas agora durante esse recesso. Uma que não tem muito a ver com a outra. Uma foi uma série da Apple TV que se chama Ted Lasso, que o meu marido me encheu o saco para maratonar. E eu amei. Eu vi todas as temporadas, uma em seguida da outra. É uma série que fala muito sobre liderança, sutilmente sobre liderança. E tem personagens muito interessantes, e se passa todo em Richmond, que é um bairro de Londres, especificamente, onde eu morei quando meu marido foi mandado para lá a trabalho, e o Theo era pequenininho, então eu tenho algumas memórias afetivas daquele lugar, então foi muito interessante ver Ted Lasso por esse lado também. E eu maratonei em menos de uma semana Hilda Furacão, porque eu fiquei mexida, porque estava nos Trending Topics do Twitter, e todo mundo falando, porque estava viralizando os vídeos do Rodrigo Santoro com a Ana Paula Arósio, e eu era adolescente quando passou na TV, então eu tinha poucas lembranças. Como eu assino a Globoplay, eu comecei a maratonar Hilda Furacão, e eu recomendo que todo mundo que tem Globoplay reveja Hilda Furacão. Algumas coisas envelheceram mal, tá? E eu já falo o que envelheceu mal. Se o Wolf Maia estiver me ouvindo, ele não estará. Ele saiba que se ele for refilmar, acredito que não refilmará, que talvez dê uma releitura para isso aí. Tinha um personagem lá que era do Estênio Garcia, que era um senhor de idade muito rico, que tinha metade de Belo Horizonte, aqui como Belo Horizontina eu me sinto muito à vontade para falar a respeito, que ele botava uns rapazes bonitos para colecionar, para pegar mocinhas menores de idade, para que ele abusasse dessas mocinhas menores de idade. Inclusive, o Tiago Lacerda, em início de carreira, belíssimo, estava lá fazendo este papelão de iludir, encantar as mocinhas menores de idade para levar para esse velho rico poder abusar.
E em uma das cenas, pelo menos que eu vi, em que o Thiago Lacerda leva uma moça menor de idade, acho que tinha 16 anos, para o Estênio Garcia abusar, ele tinha uma onça, que é uma coisa que com certeza nenhuma série hoje em dia usaria uma onça domesticada de verdade também na série, e ele usa a onça meio que para assustar a moça, e a moça cai na cama dele, e ele começa o processo de abuso daquela moça, e eles fazem aquela cena como se fosse uma coisa cômica, inclusive com uma música muito cômica no fundo, quer dizer, estamos assistindo uma cena de comédia, e todo mundo rindo muito, inclusive o próprio Thiago Lacerda rindo na porta do quarto. Eu olhei aquilo e falei, isso envelheceu muito mal, né? Fazer uma cena dessa de um abuso de uma menor como uma cena cômica. Enfim, tirando isso, eu fiquei muito impressionada, porque na época que eu vi eu era adolescente, então eu não tinha a menor noção das coisas, e a série se passa na véspera do golpe militar de 64. Então, eles estavam em plena caça aos comunistas, toda aquela neura dos comunistas vão tomar o país, e todo aquele discurso da ameaça à família, e querem acabar com a civilização ocidental, e isso dá a tônica da série inteira. Até um dos personagens principais, que é o Roberto Drummond, que é um jornalista, era comunista, né? Fazia parte do núcleo comunista da novela. E os discursos das pessoas, que eram as pessoas anticomunistas, eu cheguei a ficar arrepiada de como eles são idênticos aos discursos que a gente via na internet pré-8 de janeiro do ano passado. São idênticos em um nível que parece que teve uma leitura, sei lá, tinha alguém que viu o futuro lá quando escreveu o roteiro daquela série falando do pré-golpe de 64. Discursos idênticos aos que a gente viu logo antes do 8 de janeiro do ano passado. Então, isso foi bem impressionante para mim de ver como a história foi cíclica e como que só não viu o que ia acontecer dia 8 de janeiro quem não quis ver, porque, de fato, se repetiu ipsis literis ali, né? E, de resto, a beleza estonteante da Ana Paula Arósio e como que o Rodrigo Santoro era tão novinho, mas já era um baita de um ator, aquela agonia dele religiosa chega a dar agonia na gente que está do lado de cada tela. Então é isso, eu recomendo que as pessoas que não viram vejam, e quem já viu que reveja a Ilha Furacão agora com os olhos da experiência, né? André, se eu bem me lembro, tinha até um personagem que, se eu não me engano, era interpretado por um militante comunista, que era o Mário Lago, né? Que ele acabou preso porque ele recolhia, né, os materiais da juventude lá, subversiva, né? Sim. E aí acharam na casa dele. Teve uma história assim, né? Teve isso. Eu achei os personagens comunistas muito caricatos, né? Mas os personagens anticomunistas totalmente reais e totalmente a ver com o que a gente viu de anticomunismo e ainda vê atualmente, né? Nossa Senhora. Bom, tá anotado aqui, né, senhora Bal? Todas essas dicas aí, olha, eu acho que tem diversão aí para mais de metro. Pelo menos até a próxima semana, onde vamos ter mais dicas. Tudo no site, Gabriel Divan. Coloca tudo no site. Tudo está lá no nosso post. Você que está nos ouvindo aí por qualquer uma das plataformas, você que está nos ouvindo por qualquer um dos agregadores, você que está nos ouvindo nos nossos áudios, no nosso canal do YouTube, vai lá, curte, compartilha, comenta tudo, e você pode também vir a casacas.com, onde vai estar inclusive os links aqui para quem quiser comprar livro do Joe Hill, livro em inglês, e-book, a gente tem tudo que é coisa para você lá nos links. Então, viracasacas.com, o postzinho já está no ar quando você está ouvindo isso aqui. Muito bem, Gabriel Divan. Só te resta agora tocar a boiada. Toca então essa boiada pra lá. Finalmente ele acertou, né? Porque o Samir e a André não sabem, né? Chega aqui no final, eu tenho que tocar a boiada, e o Felipe sempre diz assim para eu chamar a boiada, né? Não chega, a boiada tá aí. A boiada, Felipe, tá aí desde a Belo Horizonte dos anos 60, cara. Então a boiada tem que ser tocada. Vamos lá. Muito obrigado, meus queridos. Que programa excepcional. Espero que as agendas batam, os astros e as agendas batam de forma mais, né, rápida aí, para que vocês possam voltar logo em breve. Nos resta dar aquele tchau então, e eu vou chamar o Rei do Baião para tocar essa boiada aí. Até semana que vem, galera. Até, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Tchau.